Vamos lá, pessoal. Professor Reinaldo Amirato aqui mais uma vez. Então é o seguinte, os meus alunos alguns alunos já estavam me perguntando através das redes sociais qual era a diferença ali dos números absolutos e números relativos. Eu aproveitei e peguei essa notícia, né, infeliz aí que está na nossa mídia, que seria a questão do coronavírus. Por que eu peguei isso? Porque hoje só se fala disso, tá? Então vai ficar um pouco mais fácil aí dos alunos entender isso aqui. Pessoal, é o seguinte, ó, eu peguei esses dados aqui, tudo de ontem, tá? Hoje é dia 29, eu peguei dos dados de ontem aqui, 28/4, né? 28 de abril. Esses dados aqui, eles variam, e muito, tá? Principalmente aqui a população infectada, a quantidade de óbitos e a própria população do Brasil, tá? Se você entrar lá no site do IBGE, você vai ver que a cada instante o número está mudando. Tá? Por quê? Porque pessoas nascem, tá? E obviamente morrem também, mas enfim. Isso é o quadro de ontem. Mas se a gente entender isso daqui, você consegue adaptar para qualquer quadro, para qualquer cidade, qualquer estado, e você mesmo consegue calcular a questão relativa, né? A questão percentual. Então, olha só, eu peguei lá do site do IBGE, tá? Esse daqui é confiável, né? Claro. A população do Brasil, o Brasil tem hoje cerca de 211.444.790 habitantes, tá bom? Essa quantidade toda aqui de habitantes. E a população do Brasil infectada nessa data aqui girava em torno de 68.188. Tá? Isso daqui eu vou pegando de alguns sites. Sites até confiáveis, mas pode ter alguma margem de erro ali, porque é bem normal, tá? Mas é para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo. E as mortes aqui, também nessa data, aqui do dia 28, girava em torno de 5.158 óbitos, tá? Isso no Brasil inteiro. Aí é o seguinte, isso tudo que eu falei aqui, que está aqui de vermelhinho, são os números que a gente chama de números absolutos, que é o que realmente está acontecendo aí no Brasil, tá? Então ele tem essa quantidade de habitantes aqui, tem essa quantidade de pessoas aqui, que infelizmente está aumentando, né? Mas essa quantidade aqui de pessoas infectadas, e aqui são os óbitos. Só que quando eu falo de números relativos, eu estou falando de um percentual, tá? Isso aqui, ó, de um percentual. E como que eu calculo o percentual de alguma coisa? Olha, eu tenho algumas maneiras de calcular. Para esses dados aqui eu vou fazer o seguinte, se eu quero calcular em relação ao total de brasileiros, né, quantos estão infectados? Eu sei que é 68.188, beleza. Só que eu quero saber em percentual. Então o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar esse dado aqui, que é 68.188, que é 68.188, e fazer alguma coisa, fazer uma continha em relação ao dado lá de cima. Quando eu falo de percentual, então eu pego os 68.188 e divido pelo total lá, pelos aqueles milhões. Tá? Eu vou ter isso daqui, ó. Olha aqui para baixo. Eu peguei os 68.188, que é a quantidade de infectados em números absolutos, e peguei aqui também a quantidade de pessoas, né, do Brasil, pessoas brasileiras no Brasil, né, residentes aqui no Brasil. Divido um pelo outro e no final eu multiplico por 100. Por que eu multiplico por 100? Mais uma vez, porque a gente está falando de percentual, né? Porcento. Por isso que eu multiplico por 100. E a conta que eu tenho é isso daqui, por isso que eu uso esse símbolo aqui do percentual. Então, percentualmente, o percentual da população brasileira que está infectada com o coronavírus é 0,03%. Tá legal? Então, 0,03% significa que a cada 10 mil pessoas, 3 estão infectadas, tá? Só que é claro, existe a tal da subnotificação, né? Alguns especialistas aí dizem que esse número não é real, que esse número aqui ainda precisa ser multiplicado por 10. Se for multiplicado por 10, a população infectada aí vai ser de 0,3%, tá bom? Aí já muda, aí significa que a cada 1.000, 3 estão infectadas. Repara que muda bastante coisa, né? Mas outros especialistas dizem que tem que multiplicar por 15, tem que multiplicar por 20. Bom, eu não quero entrar nesse mérito. Eu estou dizendo como é que eu calculo a porcentagem de alguma coisa. Tá? Então hoje,
Os dados oficiais, hoje que eu digo, né, seria ontem no caso, no dia 28. Os dados oficiais nos mostrariam aí que 0,03% da população está infectado com coronavírus, tá? E como que eu calculo a taxa de letalidade? De letalidade agora tem que vir aqui, né? Infelizmente, para os números que morreram. Eu pego ele e divido pelo número dos infectados, tá? Então eu tenho aí a taxa de letalidade, está aqui, ó, 5.158 pessoas, de um total de 68.188 infectados. Faço essa divisão, como eu quero em porcentagem, multiplico por 100 lá no final. Tá? Eu tenho aí que essa taxa de letalidade aí é 7,5. Isso daí quer dizer que de 100 infectados, cerca de 7 ou 8 ali estão morrendo. Tá legal, pessoal? Então, por isso a importância da gente ficar em casa, né? Parece que é baixa, se fosse falar de outra coisa, seria baixa. Como a gente está falando de vidas, isso daqui é muito alto. Esse número é um número, infelizmente, muito alto. Então, o que a gente tem que fazer é ficar em casa. Beleza? Abraço aí do professor Reinaldo Amirato. Ah, sim, olha só. Eu não quero saber do Brasil, quero saber, sei lá, do Rio de Janeiro. Se eu quero saber do Rio de Janeiro, isso daqui, ó, o percentual de infectados. Eu tenho que ir em algum noticiário, algum site de pesquisa e saber quantos estão, quer dizer, o número aqui de infectados na data que você quiser. E eu vou dividir por quem? Vou dividir pelo total de habitantes da cidade do Rio de Janeiro, tá? Que é mais ou menos, deixa eu ver se eu botei certo, é mais ou menos isso daqui. Tá? A última vez que eu vi lá, 6.320.000 habitantes. Então eu pego a quantidade de pessoas infectadas nesse momento, no final você multiplica por 100 e você vai saber qual é o percentual de infectados. Eu moro em São Paulo. Eu moro no Rio Grande do Sul. Ou eu moro no Rio de Janeiro, mas eu moro em Volta Redonda. O que fazer? Vai pegar a quantidade de pessoas de Volta Redonda e vai dividir, quer dizer, vai pegar os infectados de Volta Redonda, infectados, e vai dividir pelo total de habitantes. Vai multiplicar por 100 lá no final, você vai ter quantos por cento da população realmente estão infectadas. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham entendido mais ou menos como que eu calculo a taxa de alguma coisa, e nesse momento aí que a gente está passando, eu preferi usar esse tema aí que a gente está vendo sempre. Tudo bem? Então é isso.